Hoje e na semana que vem, nós vamos conversar sobre esse tema, essa proposta. Vai ser uma série bem curtinha, de 2 dias. A primeira delas vai ser hoje, baseada no que está escrito em Mateus, e na semana que vem, naquilo que está escrito em Lucas, no que diz respeito ao nascimento de Jesus. Proposta, da gente pensar no Natal como a maior história de todos os tempos. Será? Será que é a maior história? 2 motivos. Porque a gente coloca em dúvida, não a gente, mas a gente vai pensar sobre isso. Se ela é realmente a maior história de todos os tempos, por que agora, no momento em que o mundo celebra o Natal, o Brasil, que é considerado um país cristão, 90% dos brasileiros se dizem cristãos. Por que será que num país tão cristão, a gente anda por aí, a gente vai começar a andar pelas nossas cidades, pelos nossos shoppings, e está todo mundo se preparando para o Natal, que é uma época muito boa, todo mundo se prepara para o Natal, e a gente não vai enxergar em lugar nenhum, em nenhum shopping, em nenhuma praça, em nenhuma loja, nada, nenhuma referência a respeito de Jesus. A gente vai achar um monte de coisa, estrela, Papai Noel, rena, duende, um monte de coisa. Mas qualquer referência que seja a Jesus vai ser difícil. E cada ano que passa está mais difícil de achar. Cada ano que passa está mais complicado a gente encontrar um símbolo ou alguma referência que seja a Jesus. A gente vive numa cultura que tem trabalhado duro, muito duro, para tirar Jesus do Natal. E é um trabalho incansável, Ano após ano eles estão fazendo isso, e parece que Jesus desapareceu. A gente não acha mais Jesus no Natal, não é verdade? A gente percebe isso mesmo. Se você achar em algum shopping qualquer referência que seja de Jesus, aí eu queria que você me contasse, faz uma foto lá e me manda. Porque eu acho que a gente não vai encontrar não, vai ser muito raro. E uma coisa que acontece também daqui para frente, você vai perceber, você vai ligar a televisão, vai passar aqueles filmes natalinos. Quem gosta de filme natalino? Eu gosto. É muito legal, São muito bons os filmes. Mas a grande maioria dos filmes de Natal, quando não é uma dramatização do próprio Natal, Maria, José, Jesus nascendo, quando não é um filme desses, se é uma história moderna, a gente não vai encontrar Jesus também. Nós vamos encontrar o Papai Noel muito, Sempre o Papai Noel, todo tempo o Papai Noel. A gente encontra também milagres, todo mundo acredita em milagre na época do Natal. Muitos milagres, nos filmes. Eu separei 2 filmes que eu gosto, Eu acho que são bons filmes e que eles têm um pouco disso, Primeiro, a felicidade não se compra. Quem já viu, Os meninos ali viram, a gente assistiu junto, A Rome e os meninos. É um filme do Frank Capra, E que é um filme muito bonito. A história de uma pessoa que vai se suicidar na época do Natal, E de repente aparece um anjo. O anjo recebe a missão, ou ele é na verdade um candidato a anjo, Ele quer ser promovido a anjo. Aí ele recebe a missão de impedir que esse homem, que é um homem tão bom, é um homem importante na vida da cidade, que ele não se suicide. Então o anjo vai lá para impedir. E também tem a história do O Homem de Família, que é um filme do ano 2000, que também é um filme parecido, A história de um cara lá muito materialista, que vivia sozinho, e de repente ele tem um sonho. Ele dorme e ele tem um sonho diferente. Nesse sonho aparece uma figura como um anjo. Esse anjo então vai interferir na vida dele, fazer com que ele volte atrás e tal. Enfim, são filmes bonitos.
Mas em nenhum deles a gente acha, encontra mesmo a figura de Jesus. As pessoas elas falam muito em milagre na época do Natal. Elas acreditam em milagres, né? A gente pode falar de anjos. Anjos, tudo bem. Anjo é legal, né? Anjo todo mundo aceita. Anjinho, a gente tem decoração de anjinho por aí. Mas se você falar Jesus, se você tocar, né? Ou introduzir o símbolo, qualquer símbolo que seja, a Jesus, as pessoas elas se afastam. Elas tremem. Elas reagem de uma forma assim, não muito boa. A gente percebe mesmo que não existe qualquer interesse da nossa cultura em lembrar de Jesus, ou olhar para Jesus no Natal. Eu queria que a gente pensasse nisso mesmo, né? Por outro lado, do lado de cá, na igreja, nas igrejas, parece que quando a gente fala do Natal, da história, do sentido, do significado, as pessoas, elas se comportam assim, já sei dessa história. É uma história meio que manjada, já sei tudo. Jesus nasceu, manjedoura, os 3 reis magos, né? Não sei porque é 3 e não sei porque é rei. Enfim, a gente conhece essa história tão bem. E aí eu vou ler aqui para vocês mais uma vez e você vai pensar, já sei. Né? Talvez você pense em outro assunto. Então, se por um lado a nossa cultura rejeita, do lado de cá, parece que a gente não dá tanto valor assim. E a questão é, será que ela é mesmo a maior história? O C.S. Lewis chama de maior milagre. O grande milagre é o milagre da encarnação. É o maior de todos os milagres. Segundo ele, todos os milagres da Bíblia participaram, contribuíram e prepararam o mundo para o grande milagre que é o nascimento de Jesus. O fato de Deus se fazer gente é a coisa mais importante que já aconteceu. Maior que o mar vermelho se abrir, né? Muito mais importante do que todas as coisas. Jesus nasceu. O Verbo se fez carne. E a gente precisa, irmãos, hoje, né? E o nosso desafio hoje, domingo que vem, é a gente parar para pensar nessa história. Nós vamos ler esses textos tão conhecidos, que a gente conhece tanto. Mas eu queria desafiar você hoje. Desligar, né? Essa tecla aí do eu já sei. Eu já conheço. E ligar aquela do eu preciso ser surpreendido com essa grande história. Se ela é a grande história do mundo, então eu preciso percebê-la assim. Mateus 2, versículo 1 até o 12. Mateus 2, do 1 ao 12. Aqui na NVI. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido então todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer a Cristo, e eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido, enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei,
eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Assim, da perspectiva de Mateus, o discípulo, o apóstolo, essa é a narrativa aqui da grande história, da maior história. Versículo 1, né? Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia. Diferente de Lucas, né? Não sei se os irmãos sabem, mas Mateus e Lucas são os únicos evangelhos que narram o Natal, né? Que contam o Natal. Marcos e João não tocam no assunto. Quando João começa a falar de Jesus, ele está chegando lá para conhecer ou para ser batizado por João Batista. Então não aparece nada disso. Então, o texto de Lucas ele é mais detalhado. A gente vai ter 2 capítulos inteiros falando especificamente do que aconteceu, de outros personagens envolvidos, né? Aqui a gente não vê os pastores. Aqui a gente não vê os pastores chegando, né? O anjo aparecendo, a gente não vê nada disso. Parece que quando Mateus começa a narrar essa história, Jesus já nasceu há alguns dias. Por isso que ele começa dizendo no capítulo 2, versículo 1, assim como ele vai introduzir essa história, ele diz: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, entrou em cena esses magos que vieram lá do Oriente. Depois que Jesus nasceu na Judéia, entrou em cena também um outro personagem, Herodes. E a gente vai pensar um pouco nessa história e refletir como é que Herodes recebeu essa grande notícia e como esses magos receberam, qual foi a reação de Herodes, qual foi a reação dos magos. Mas depois que Jesus nasceu, provável que seja alguns dias depois, ou na noite seguinte, ou no dia seguinte, a gente não sabe. Mas depois que Jesus havia nascido lá em Belém, a câmera sai de Belém, né, o foco, e vai lá para Jerusalém. É em Jerusalém que a gente vai começar a perceber aquilo que Mateus conta do Natal. Quem era Herodes, irmãos? Porque toda história tem um contexto. Todos os personagens precisam ser tratados a partir do contexto deles. A gente não pode tirá-los, né? E quando a gente olha para o contexto, a gente vai entender melhor quem era esse personagem, quem era esse homem, quem era Herodes. E depois a gente vai entender melhor também quem eram esses magos. Mas primeiro, os magos chegaram lá em Jerusalém, nos dias de Herodes, e foram até o palácio de Herodes e fizeram uma pergunta para ele. Quem era Herodes, irmãos? A Bíblia fala que ele era um edomita. De Edom, né? Ele era um idumeu. Ele não era, ou seja, ele era descendente de Ismael. Ele tem, né, ele é mais árabe, a gente pode dizer assim. E Edom, se você olhar no Antigo Testamento, sempre foi uma pedra no sapato para o povo de Israel. Eles sempre tiveram problemas. E esses problemas não tiveram fim nunca. Sempre que eles se encontravam era problemático. Então, e eles tiveram que conviver. Foi uma nação que não foi exterminada, né? Não foi expulsa dali. Eles tiveram que conviver sempre. Então, Herodes era um edomita. Só que para ser rei em Judá, ele simplesmente foi declarado rei, foi colocado como rei porque ele era amigo do imperador romano. Ele era muito bem relacionado. Então, ele era conhecido e até amigo de César Augusto. Então, é lógico, Roma colocou o cara lá como rei. Mas Herodes não é um cara que simplesmente foi colocado lá
como por exemplo Pilatos, que era o governador. Pilatos não estava nem aí, Pilatos era romano, ele não se importava se ele era bem recebido pelo povo ou não, ele tinha um exército na mão e pronto. Agora Herodes não. Herodes, quando ele chegou e ele se pretendeu, né, rei de Judá, ele vai tomar uma atitude, ele vai se casar com a filha do sacerdote. Isso mostra que ele se interessava pela admiração do povo, pela aceitação do povo. Não bastava a imposição romana, ele queria ser acolhido, aceito. E ele então se casa com a filha de um sacerdote muito importante. A gente também percebe, né, pelo historiador Joséfo, fala que Herodes o Grande foi um cara muito depressivo, paranoico, maluco. Ele assassinou sua esposa e muitos dos seus filhos. Doido. Quando ele soube que estava para morrer, ele estava doente, ele teve uma doença terrível. E ele ficou sabendo, bom, vou morrer, mas como ninguém gosta de mim, eu vou fazer o seguinte. Com medo de quando ele morresse, ninguém chorasse, sabe? Não ia ter velório, ninguém ia estar chorando, ninguém ia lamentar. Ele fez uma lista de quem eram as pessoas mais notáveis na região. Pegou essas pessoas e mandou matar. Para que houvesse luto, para que o povo sentisse. Ele não quis morrer sozinho. Mas não sei se você está começando a perceber, né, essa necessidade que ele tinha de ser aceito, de ser respeitado. Ele era um homem de buscas. A gente pode dizer isso no final. Herodes buscava. Parece que ele buscava, através do poder, ser aceito, ser admirado, né? Acolhido pelo povo. De um lado, foi ele que mandou construir o templo, o maior templo que Judá já teve, muito melhor que o templo que Salomão havia construído antes. O templo de Herodes era um templo suntuoso, riquíssimo, né? Luxuoso. O trabalho dele, assim, ele não era israelita, ele não tinha religião, ele não era adorador de Javé, mas ele se preocupou em construir o templo, ele se preocupou sempre em se aproximar do povo, porque ele queria ser um rei, e ele buscou ser esse rei aceito, amado, acolhido por todo o povo. Ele buscou sempre ser respeitado. Um homem então que buscou, um homem que viveu para procurar, um homem que viveu buscando. E parece que ele não encontrou nada. Parece que as suas buscas deram em nada. Joséfo fala que ele morreu de uma forma triste, trágica. Ninguém lamentou, as pessoas festejaram. Ontem a gente ficou sabendo que... Ontem a gente teve duas notícias, né? A primeira, logo cedo, que o Fidel Castro havia falecido. E aí você liga a televisão, né? E você começa a ver, né? Reações. Alguns festejando, outros lamentando. Mas muita gente com aquele sentimento, poxa, ainda bem que ele foi. Não vai fazer falta. Porque olha a situação de Cuba hoje, né? O país está na miséria, é culpa dele. Então, é triste, né? Alguém que já viveu aquela glória toda lá nos anos 50, sair de cena assim. E é um pouco como o nosso amigo Herodes aí também. Ele tinha essa preocupação. Ninguém vai chorar por mim. Ninguém gosta de mim, né? Nem mesmo os filhos. A esposa ele teve que matar. Herodes procurava. E essa procura revelava que ele era esse tipo de pessoa. Agora, por outro lado, lá do outro lado do texto, a gente vê os magos. Os magos então chegaram lá diante de Herodes e fizeram essa pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo.
parece que é muito pouco. Parece que não dá para conhecer muito dos magos aqui. Mas a gente tem aqui, irmãos, alguns sinais também de quem são essas pessoas. Aí eles vão dizer, olha, nós vimos a sua estrela lá no Oriente. E como consequência, nós viemos adorá-lo. Eles perceberam, essa estrela e o movimento dessa estrela, ela vem nos avisar que está acontecendo algo grandioso. Só que não ficou só nisso, né? Eles também precisavam conhecer também um pouco das Escrituras. Eles precisavam conhecer as profecias e as promessas, porque foi aí que eles fizeram essa associação. Então eles não eram simplesmente magos, místicos do Oriente. Eles eram magos que conheciam as Escrituras também. Então é muito provável que esse Oriente seja ali na região da Babilônia, onde muitos dos judeus que foram exilados para lá não voltaram. Não voltaram. 400 anos depois, 500 anos depois do exílio, essas pessoas, né, elas deixaram ali os seus descendentes. E também uma influência muito grande na cultura. E é por isso que eles sabiam que o dia no momento em que essa estrela apareceu, algo muito grande estava acontecendo, e não era somente relacionado ao povo judeu. Não era restrito àquele local geográfico. Tinha a ver com o mundo todo. E é por isso que eles lá de longe, precisavam vir, não para pesquisar sobre esse evento astronômico. Astronômico? Astrológico não, astronômico. Tanto faz. Mas eles vieram para adorar o rei. Irmãos, adorar. A gente não adora um ser humano. A gente não adora uma pessoa. A gente não adora um novo líder. A gente adora a um Deus. E eles entenderam que algo muito grande estava acontecendo. E eles vieram então para adorar esse Deus. De um lado, Herodes. Do outro lado, a gente vê esses magos que vieram lá do Oriente. Tem gente que fala que é 3, mas não é, né? Mas eu particularmente gosto dos 3. O Boca vai fazer como é que chama? O presépio. Você vai fazer o presépio ainda, Boca? Vai tentar fazer o presépio. É lógico que no presépio tem que ter os 3 reis magos, né? A tradição até deu nome para eles, né? Mas é lógico que isso foi muito depois. Isso foi muito depois. Então, a gente não sabe quantos eram. Talvez fosse uma grande comitiva. É que eles levaram 3 presentes, né? E a gente pensa que são 3 pessoas. Mas eis então de um lado o rei Herodes, e do outro lado, esses magos do Oriente. Os 2 ficaram sabendo da grande notícia. Os 2 entraram em contato com a grande notícia. E qual foi a reação dos 2? Quando o rei Herodes ouviu essa pergunta, ele ficou perturbado. E com ele toda Jerusalém. Então, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, então ele perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles então responderam. Está vendo? Ele não conhecia as Escrituras, Herodes. Herodes não sabia nada. E ele ficou curioso. Peraí, eu tenho ouvido falar tanto dessa figura, desse Messias por aqui. As pessoas falam tanto desse Messias que um dia haveria de nascer, um tal de filho de Davi. Então, peraí, deixa eu me informar melhor. Então ele procurou ali os religiosos, né? O povo entendido no assunto, os especialistas no assunto das Escrituras. E ele perguntou onde é que deveria nascer. Então eles responderam, em Belém, lá da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Então, Herodes, sabendo que era em Belém, mandou chamar os magos. Ele falou, olha, é o seguinte,
Ele nasceu lá em Belém, ele não nasceu aqui. E faz o seguinte, quando vocês descobrirem onde ele está, vocês me avisam. Porque assim como vocês, eu também quero ir lá para adorá-lo. Se por um lado, né, os magos foram até Jesus para adorá-lo, Herodes já entendeu essa notícia como uma grande ameaça. Jesus era uma ameaça para ele. O nascimento do rei dos reis era uma grande ameaça para Herodes. Então, quando o rei Herodes ouviu, ele ficou muito perturbado. Só que eu queria que a gente pensasse assim, a gente já sabe disso. A gente já sabe que Herodes ficou muito perturbado. Mas vamos olhar um pouco para a história deles. Aí a gente vai entender por que Herodes ficou tão perturbado assim. E aí, quem sabe, e esse é o grande desafio dessa manhã, meu irmão. Minha irmã, olha, a gente nunca se identifica com Herodes. A gente que Herodes é um outro tipo de gente. A gente acha que a gente nunca faria o que Herodes fez. A gente pensa assim, Herodes é um cara maligno, malvado, né? Está no quinto dos infernos, graças a Deus. Ninguém sente falta dele mesmo. Mas acho que o grande desafio, quando a gente se aproxima da pessoa, e a gente precisa entender a história, o contexto, para a gente entender melhor. E quem sabe assim, talvez a gente se identifique com ele. Talvez você se veja, poxa, poderia ter sido eu. Às vezes você pode pensar, poxa, mas às vezes eu estou fazendo algo semelhante, algo parecido. Eu não quero que a gente se identifique apenas com os magos que vieram do Oriente. Esse não é o meu propósito. Talvez Herodes fale bastante conosco hoje, nessa manhã. A reação de Herodes foi diferente, porque eles tiveram uma vida diferente, histórias diferentes. Herodes se sentiu ameaçado, então ele tramou contra a criança. A gente sabe, ele mandou matar todas as crianças nascidas naqueles últimos dias. Ele foi às últimas consequências. Ele assassinou todos os meninos, gente. A notícia de que nasceu o rei, como havia sido prometido, deixou Herodes muito perturbado, a ponto dele tomar uma decisão extrema como essa. Herodes se sentiu ameaçado, então ele tramou. Ele fez planos mirabolantes para conseguir eliminar o problema. Jesus para ele, eu queria que você pensasse hoje nisso. Jesus, a boa notícia da vinda do rei para Herodes foi uma ameaça. Se para os magos foi motivo de alegria, o que na hora resultou em adoração, reconhecimento e adoração, saber de Jesus para Herodes foi uma grande ameaça. Ele ficou com medo. Não é só maldade, né? Não é que ele era um cara muito cruel. Ele ficou com medo. Ele se sentiu ameaçado por Jesus. A boa notícia não foi tão boa para ele. Versículo 11. Ao entrarem na casa, os magos então, né? Viram o menino com Maria, sua mãe. Então, prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. O que é importante aqui nesse versículo é a sequência. Queria que a gente pensasse nela. Quando eles entraram na casa, quando eles viram a estrela de novo, eles se alegraram. É o que diz o texto. Quando eles entraram na casa, eles olharam para o menino com Maria. Eles então se prostraram. Em seguida eles adoraram. Em seguida eles abriram os seus presentes, os seus tesouros. E em seguida eles deram os seus presentes. Essa história, né? Ela é muito contraditória às vezes, muitas vezes a gente pensa assim. Não é à toa que para os judeus sempre foi um escândalo. Mas Jesus deveria ter sido recebido pelos sacerdotes, pelo rei.
em Judá, não é verdade? Jesus deveria ter sido recebido pelas pessoas importantes, pelos mestres da lei, por aqueles que conheciam as Escrituras. Ele deveria ter sido recebido com muitas honras por eles. Afinal de contas, é o Messias que nós tanto esperamos. É aquela grande notícia que a gente sempre aguardou, mas não foi assim. Mateus, que escreve para os judeus, Mateus, que tem como público específico os judeus, diz que quem ficou sabendo foram magos que vieram do Oriente. Pessoas que, em princípio, não conhecem, não são pessoas santas, consagradas a Deus. Eles vivem uma vida errada, mas foi para eles. Eles perceberam algo diferente, algo importante está acontecendo. E eles se moveram, e eles foram na direção de Jesus. Eles iniciaram essa busca. Eles foram procurar. Porque a busca dos magos, irmãos, é aí que está. Os magos procuraram por Deus. Eles sabiam que nada desse mundo, nenhum recurso natural, não são as riquezas, não é o poder, não é a admiração humana que vai saciar essa nossa necessidade de buscar. Não são essas coisas. Não é ser acolhido pelo povo, ser admirado. Não era nada disso. Eles buscavam por Deus, né? Pelo Senhor. Eles queriam adorá-lo. Eles buscavam a verdadeira fonte de vida, né? Essa busca os levou até Jesus. A Bíblia fala que se você buscar com todo o seu coração, buscar-me-eis e me achareis quando você buscar de todo o teu coração. A Bíblia fala do tesouro, né? Jesus falou do tesouro. Onde está o teu tesouro? Aí também vai estar o teu coração. Então, irmãos, esses magos que vieram do Oriente estavam com sede de Deus. E essa sede do único Deus verdadeiro os levou até Jesus. E quando eles chegaram diante de Jesus, eles simplesmente o adoraram. Mas não ficou só na adoração ali, naquele momento. Na hora eles olharam para aquilo que eles tinham, as posses, os seus tesouros, né? E eles então ofereceram aquilo que eles tinham de melhor para Jesus. Eles ofereceram os seus tesouros para Jesus. Eles lhe deram então esses presentes. Irmãos. O profeta Miqueias tinha dito tanto tempo atrás que haveria de acontecer isso, que em Belém haveria de nascer o Messias. E que esse Messias não era uma pessoa qualquer. E eles conheciam também que esse Messias deveria ser muito mais, né? Aquela profecia do profeta Isaías. A virgem um dia ia conceber, ela ia dar luz a um filho. E o nome dele seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele não seria um homem qualquer. Quando eles chegaram ali, na frente daquela criança, nos braços da sua mãe, né, uma figura tão frágil, um Deus tão poderoso, que decidiu se tornar um ser humano e começou dentro da barriga da sua mãe, né? Um Deus tão grande, um Deus infinitamente grande, que desceu tanto e ficou tão pequeno, a ponto de caber dentro de um óvulo, espermatozoide não, de um óvulo, e ele foi fecundado ali, e ele cresceu dentro do ventre da mãe, o Deus, e ali ele nos braços da sua mãe, e aqueles homens, aqueles magos que vieram lá do Oriente, quando eles olharam para aquela figura, daquela criança, eles adoraram na hora, e eles então dedicaram tudo o que eles tinham, né? Aquilo que de melhor eles tinham, eles ofereceram para o rei que havia acabado de nascer, o grande rei, o rei dos reis. E você, meu irmão? E você, minha irmã?
parece que, quando a gente fala de Herodes, né, de novo eu vou falar aqui, a gente fala assim, eu não sou como esse cara. Mas quando a gente olha para o nosso contexto, para a nossa cultura, e aí, como eu falei lá no comecinho, quando a gente toca no nome de Jesus, o Natal pode ter milagre, pode ter anjo, pode ter família, pode ter reunião, pode ter duende, pode ter tudo, mas quando você fala de Jesus, as pessoas se sentem ameaçadas. Eu posso adorar qualquer coisa, eu posso me sujeitar a qualquer coisa, tem a ver com aquilo que eu estou buscando, o que eu procuro. Eu procuro presentes, eu procuro uma boa família, eu procuro uma alegria, né, numa reunião. Eu quero essas coisas, é isso que eu procuro, e é atrás disso que eu vou, de ser amado e querido lá em casa, e todo mundo me admira, e eu busco por isso, eu vou atrás disso. Hoje as pessoas, ainda, irmãos, Jesus ainda causa essas duas reações. Ou a gente vai adorar Jesus, ou a gente vai se sentir ameaçado por Ele. Sabe por quê? Porque quando a gente chega diante de um Deus, esse Deus vai exigir tudo de nós. Ele vai exigir tudo. É diferente. Se a gente encontra com um professor, né, a gente vai aprender com ele. A gente admira artistas, eu quero admirar a sua arte, contemplar aqui. Mas quando a gente chega diante de um Deus, não tem outra reação que a gente possa ter que não, a de completa rendição. Nós precisamos nos render a Ele, nos curvarmos diante dEle. Nós precisamos adorá-lo, irmãos. Essa tem que ser a reação. Ou Ele vai ser sempre uma ameaça. Ele sempre vai ameaçar você, mas afinal de contas você quer tantas coisas boas, afinal de contas você quer ser feliz, afinal de contas você quer ter bens, né? E você quer ser uma pessoa bem-sucedida na sua profissão. Jesus vai ser sempre uma ameaça, porque Ele vai exigir a sua vida de você, Ele vai exigir tudo de você. Porque quando Deus nasce, é diferente, Ele não é um homem qualquer. Ele vai exigir de você rendição total. É uma história bonitinha? Não. É uma história terrível. Deus agora é presente na nossa vida, na nossa história. E Ele exige espaço na sua vida. Ele exige espaço na nossa vida. Ele exige todo o espaço, o espaço que lhe é devido. Irmãos, amém? Que lado você está? Né? Você está se identificando com Herodes? Jesus é uma ameaça para você? Aí você fala não, de novo você vai falar não. Mas se eu perguntar para você assim, se eu agora recebesse aqui uma revelação, né? Sabe aquelas? De repente eu tive um êxtase aqui e Deus me falasse que amanhã Jesus ia voltar. Amanhã Jesus está de volta. E Ele vem para concluir, Ele vem para encerrar a história humana, e Ele vem para começar tudo de novo. Qual seria a sua reação? O que você ia pensar? Né? Alguns falam, não Senhor, eu tenho que casar. Não Senhor, eu preciso terminar a minha faculdade. Não Senhor, eu preciso chegar lá, ainda não cheguei, eu preciso fazer tantas coisas. Eu não encontrei ainda, eu estou procurando ainda, não achei. Eu busco, mas eu não achei ainda. Espera porque ainda não é a hora. A volta de Jesus vai ser uma ameaça para os seus planos. Ela vai ser uma ameaça para os seus desejos, para os seus sonhos. Essa questão, meu irmão, essa questão, minha irmã. Jesus nasceu. O Verbo se fez carne, como diz João. E aí? Ele vai exigir tudo de você. Aquilo que você tem de melhor. Ele vai exigir de você os seus tesouros. Os seus tesouros. Quais são os seus tesouros? É o que Ele quer de você.
Ele não quer o resto. Ele não quer assim, volta quando der. Volta quando eu tiver feito tudo. Volta quando eu tiver usufruído dos meus tesouros aqui. Não. Ele vai chegar. Ele vai romper. Ou você vai ter aquela reação que os magos tiveram. Chegou quem eu anseio, quem eu busco, de quem eu preciso. Porque eu sei lá dentro, eu sei, na minha pele eu já sei, que nem todo o dinheiro desse mundo consegue saciar essa minha necessidade. Nem todos os amores, nem todas as experiências amorosas, nem toda a admiração desse mundo consegue saciar. E é por isso que quando eu olho para Ti, agora eu me alegro, eu digo, vem mesmo, porque o Senhor é tudo aquilo que eu anseio, que eu espero, que eu desejo. A minha casa não é nada, os meus bens materiais não são nada, a minha família não é nada, diante de Ti, meu Deus. O Senhor apareceu, e agora eu adoro. Adorar é rendição, irmãos, rendição completa, isso é adoração. Amém? Esse convite nessa manhã, esse é o convite para nós essa manhã. A gente precisa agora, a partir desse momento, pensando aí na nossa vida, reorganizar a nossa vida. Afinal de contas, Jesus nasceu. Afinal de contas, Ele veio. E Ele mudou a nossa vida. Ele viveu. Ele disse todas aquelas coisas. Ele fez todos aqueles milagres. Depois Ele morreu. Depois Ele ressuscitou. E Ele enviou o Espírito Santo. É por isso que a sua vida não pode ser mais a mesma. As suas buscas não podem ser mais as mesmas. Os seus tesouros agora, todos eles importantes, todos eles são coisas boas, precisam agora ser oferecidos a quem de direito, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Amém? Queria convidar você agora a buscar Deus em oração. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, meu Deus, diante da Tua palavra. Nós fazemos isso com humildade, Senhor. A gente olha para as Escrituras com muito temor, com reverência. A gente pede perdão, Pai, porque muitas vezes a gente lida com descaso, Senhor, por essa linda história. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós clamamos, e eu peço pelos meus irmãos aqui, por cada pessoa aqui, Senhor, que Teu Espírito esteja revelando, iluminando, Senhor, cada mente e cada coração. Levando, Senhor, cada um de nós, Pai, à verdade. A verdade primeira de quem é Jesus. Do que Ele veio fazer por nós. E a verdade de quem nós somos. Não somos nada sem Ele. Não temos nada sem Ele. Que Teu Espírito esteja nos conduzindo assim, então, Senhor. No nome de Jesus eu clamo. Eu peço, Pai, que a Tua palavra encontre espaço nas nossas vidas. Eu peço por esse irmão que está aqui, por essa irmã que tem procurado, que tem buscado em tantas coisas, que tem se esforçado tanto e se lançado em tantas buscas sem fim. Pessoas que estão desanimadas, desesperançosas, que já procuraram tanto e nunca encontraram nada, Senhor.
Eu peço por eles. Que Teu Espírito esteja agora, Pai, revelando ao coração desses irmãos o Deus vivo que nasceu entre nós. Em nome de Jesus eu clamo, meu Pai. Eu clamo também por aqueles irmãos que precisam ser renovados em sua fé. Que a figura do Deus entre nós, o Deus que veio nos trazer tudo aquilo que nós precisamos, seja o suficiente na vida e na alma de cada um desses irmãos, meu Deus. É o que nós clamamos, é o que eu clamo, é o que nós clamamos, no nome santo, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você